Olá, amigos. Eu sou o professor Gabriel Canedo, seu professor de Direito Constitucional, e nós daremos continuidade nesta aula 7 no tema Direitos Políticos. Vamos falar agora de inelegibilidades. Nós temos na Constituição da República algumas circunstâncias que vão impedir alguma pessoa de se candidatar a algum cargo público eletivo ou então, talvez, a todo e qualquer cargo público eletivo. Vamos lá? Vamos verificar aqui melhor, mais de perto, estas inelegibilidades. E, gente, atenção, esse tema cai muito em provas, muito mesmo. Eu preciso que você dedique sua atenção especial aqui a este assunto. Olha só, a primeira inelegibilidade que eu quero abordar com você é a inelegibilidade do tipo absoluta. Ela está expressamente consignada, assim como está anotado para você aqui na lousa, no artigo 14, parágrafo 4º da Constituição. Lá diz que são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Mais uma vez, quem são os inalistáveis? São os estrangeiros e os conscritos, aqueles que estão prestando o serviço militar obrigatório. Eles são inalistáveis e por isso mesmo são inelegíveis. E também são inelegíveis aqui no Brasil os analfabetos. Tem até um mnemônico, que nos auxilia a compreender essa informação para fim de prova. Aqui no Brasil, permite-se que o analfabeto vote, o voto para ele é facultativo, mas ele não pode ser candidato. Ele pode votar, mas não pode ser votado. Então, atenção a esse mnemônico para não fazer confusão na hora da prova. Estes, os inalistáveis e analfabetos, não podem ser candidatos a nenhum cargo público eletivo. Pois bem, nós temos uma outra inelegibilidade, e esta está consignada no parágrafo 5º do artigo 14, que é a inelegibilidade pela reeleição consecutiva. Aqui no Brasil, gente, é proibido, é vedado o terceiro mandato consecutivo no Poder Executivo. Então, veja bem, aquele que é titular de cargo no Executivo, prefeito, governador de estado ou do DF, ou então o presidente da República, ele pode se candidatar para uma única reeleição consecutiva. É até possível que ele seja, presidente, por exemplo, prefeito, governador, por mais de 2 mandatos, desde que não seja de forma consecutiva. Então aqui, o que está no artigo 14, parágrafo 5º, é a proibição do terceiro mandato consecutivo. Perfeito? Esta proibição, gente, alcança aquele que tem cargo no executivo, pois quem está no legislativo não sofre com esta limitação. No legislativo, quando você pensa na figura do vereador, deputado federal, estadual, senador, ele pode ser candidato à reeleição quantas vezes a saúde dele permitir. Não há limitação. A limitação posta no parágrafo 5º do artigo 14 alcança aqueles que têm cargo no executivo. Ponto final. Pois bem, temos uma outra inelegibilidade constante do parágrafo 6º do artigo 14, chamada de inelegibilidade para outros cargos. Preste atenção. Consta desse dispositivo que aqueles que têm cargo no executivo, para se candidatarem a outros cargos, precisarão se desincompatibilizar pelo menos 6 meses antes das eleições. Então veja você, a figura daquele que é governador de estado, por exemplo, e que deseja ser candidato à presidência da República, portanto para um outro cargo diverso, ele precisará renunciar pelo menos 6 meses antes do pleito eleitoral. É o que acontece geralmente nas eleições, nos anos de eleição geral aqui no Brasil. Vários governadores que pensam em postular o cargo de presidente da República precisam renunciar ao mandato 6 meses antes. Isso acontece, pessoal, para que aquele que tem cargo no executivo não utilize a máquina pública que está sob a sua gestão em prol dos interesses políticos eleitorais e seja, então, facilitada a sua eleição por conta do cargo que ele ocupa. Então, esta é a razão de ser que está por detrás desta inelegibilidade do parágrafo 6º do artigo 14. O parágrafo 7º traz a mais importante das inelegibilidades, chamada inelegibilidade pelo parentesco, também chamada de inelegibilidade reflexa, de modo que aqueles que são parentes do chefe do executivo ficam impossibilitados de se candidatar a cargo público naquela circunscrição. Veja, os parentes do prefeito até o 2º grau
e o seu cônjuge ficam impedidos de se candidatar na circunscrição do município. Os parentes do presidente da República, por sua vez, até o segundo grau, e o seu cônjuge ou companheiro ficam impedidos de se candidatar a qualquer cargo na esfera da circunscrição nacional. Então perceba você, os filhos do atual presidente, o filho Renan, por exemplo, do nosso presidente da República, ele não pode ser candidato a nenhum cargo público eletivo. Por quê, Gabriel? Olha, porque o pai é presidente. E sendo ele filho, portanto parente de primeiro grau, ele fica impedido de se candidatar para qualquer cargo público eletivo. Percebeu? E você pode me perguntar, mas Gabriel, e os demais filhos do presidente, Pegando a situação concreta, já que ela é muito esclarecedora. E os demais filhos dele, que já são titulares de cargo público eletivo? Gente, não há problema. Eles já tinham cargo antes do pai ser presidente. Eles podem se candidatar à reeleição. O Flávio Bolsonaro pode ser candidato à reeleição no Senado, o Carlos pode ser candidato à reeleição na Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro, e assim por diante, percebe? Então, veja que existe uma exceção aqui, que é a seguinte: o parente daquele que é titular no Executivo, o parente já ter algum cargo público eletivo. Então, nesse caso, é plenamente possível ele se candidatar à reeleição. Perfeito? Vamos ver agora uma questão, quer dizer, daqui a pouco eu vejo com você, que é altamente esclarecedora. Na verdade, vou passar direto para ela, porque realmente ela auxilia muito a compreender esta inelegibilidade pelo parentesco. Eu vou só aqui desligar o meu vídeo para que você possa ver todo o slide. Veja bem, José Maria, no ano de 2016, foi eleito para exercer o seu primeiro mandato como prefeito da cidade Delta, situado no estado Alfa. Nesse mesmo ano, a filha mais jovem de José Maria, Janaína, de 22 anos, elegeu-se vereadora e já se organiza para um segundo mandato como vereadora. Possível, Gabriel? Lógico que sim. A filha se elegeu vereadora no mesmo ano, na mesma eleição em que o pai se elegeu prefeito. Tudo bem, tudo certo. Ela não se elegeu com a influência indevida do pai que já era prefeito. Não, eles se tornaram, prefeito e vereadora ao mesmo tempo, na mesma eleição. Rosária, que tem 26 anos, a outra filha de José Maria, animada com o sucesso da irmã mais nova e com a popularidade do pai, que pretende concorrer à reeleição, faz planos para ingressar na política, disputando uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado Alfa. Gente, nesse caso, a Rosária, ela pode se candidatar a deputada estadual? Pode ou não pode? É lógico que pode, gente. Ela está, na verdade, impedida de ser candidata, a Rosária, a outra filha, nos cargos na esfera municipal, na circunscrição municipal. Ela não pode, por exemplo, ser candidata a vereadora na eleição seguinte ao que o pai foi eleita. Mas ela pode ser candidata a deputada estadual, a deputada federal, a senadora, a presidente da República. Porque a circunscrição do pai é a do município. Ali realmente ela tem um impedimento. Fora daquela circunscrição, o impedimento ele não se perfaz. Então, diante desse quadrante, a resposta correta aqui na questão acaba sendo a letra C, em que consta que as candidaturas de Janaína para a reeleição ao cargo de vereadora e de Rosária para o cargo de deputada estadual não encontram obstáculo no fato de José Maria ser prefeito da cidade de Delta. Tudo isso, meus caros amigos e amigas, por conta da questão do alcance da circunscrição eleitoral, no caso da Rosária, que é a segunda filha, e no caso da outra, ela já é titular de um mandato público eletivo, ela já é vereadora. Então ela pode perfeitamente se candidatar à reeleição naquele cargo, obviamente. Tudo bem? Beleza? Fiquem ligados nesse parágrafo 7º do artigo 14. Se eu pudesse apostar, em alguma inelegibilidade para ser cobrada, apostaria evidentemente nesta, tá? Do artigo 14, parágrafo 7º, portanto, muita atenção a ela. Voltando aqui, nós temos também uma outra inelegibilidade, que é a do militar. O militar, gente, ele pode sim ser candidato aqui no Brasil, não há problema. Agora veja, o militar que tem menos de 10 anos de serviço, menos de 10 anos de atividade militar, ele só pode ser candidato se antes ele se exonerar. Não tem como ele compatibilizar a atividade militar com a candidatura. Ele tem que se exonerar antes e depois, então, ser candidato. Perfeito? Ótimo.
Agora, se o militar contar com mais de 10 anos de atividade militar, o que ele pode fazer? Ele pode se afastar, ele pode tirar uma licença para ser candidato. Se ele for eleito, o que vai acontecer na sequência? Ele vai se aposentar. Ok? Então, ao militar que tem mais de 10 anos, o nosso constituinte fez uma escolha política, no sentido de que ele pode se candidatar, conservando o seu cargo, né, na esfera militar, mas, para tanto, para ser candidato, ele vai pedir uma licença e, caso seja eleito, ele vai, então, ter que se aposentar. Atenção, porque o parágrafo 8º que prevê esta inelegibilidade tem uma redação um tanto quanto truncada, mas o sentido e o alcance é exatamente este que eu trouxe para você. Pode confiar em mim, mas não deixe de fazer a leitura do dispositivo constitucional, porque por vezes é ele que cairá na sua prova. Para poder encerrar os direitos políticos, gente, não poderia deixar de comentar com você aqui o princípio da anterioridade eleitoral, lastreado no artigo 16 da Constituição da República. Veja só, esse princípio, que é muito importante, ele vai estabelecer que a lei que alterar o processo eleitoral, ela vai entrar em vigor de forma imediata, na data da sua publicação. Entretanto, ela não se aplica à eleição que aconteça, que ocorra até 1 ano da data da sua vigência. Então, pessoal, vejamos bem. Se, por exemplo, uma lei ela altera o processo eleitoral no mês de setembro do ano anterior às eleições, né, no mês de setembro, ela pode ser aplicada nas eleições seguintes, porque geralmente acontece em outubro as eleições, não é verdade? Então é plenamente possível isso acontecer, porque haverá um espaço temporal de mais de 1 ano entre a alteração do processo eleitoral e a ocorrência das eleições. Agora, se não houver esse espaço temporal de 1 ano, o que vai acontecer? A lei ela vai entrar em vigor imediatamente, na data da sua publicação, entretanto, ela não será aplicada nas eleições que, porventura, ocorram em um espaço temporal inferior a 1 ano. Eram essas as considerações sobre o tema direitos políticos. Eu espero ter contribuído com você e nos falamos então no nosso próximo encontro para estudarmos outros assuntos mais importantes, caros ao nosso direito constitucional. Vamos em frente, sangue nos olhos, bons estudos para todos vocês. Contem sempre conosco da equipe da OAB Direto ao Ponto. Forte abraço, gente. Até a próxima aula.